Em Lucas, capítulo de número 15, dos versículos 11 ao 31, nós lemos uma das parábolas mais famosas de Jesus. Não só famosa essa parábola é, mas muito linda e profunda, que sempre fala muita coisa ao nosso coração. É a parábola do filho pródigo. Conta essa parábola que o pai tinha 2 filhos. E certo dia o filho mais moço chegou para seu pai e disse: Pai, me dá parte da herança que me toca. E o pai repartiu os seus haveres entre eles. E depois de ter tomado para si a sua parte, aquele filho foi para uma terra muito distante. E ali viveu dissolutamente, gastou tudo o que tinha. Mas veio sobre a região onde ele estava uma grande fome e ele começou a passar penúria. E ele procurou serviço nos habitantes da região que o mandou para cuidar de porcos. Ele desejava se fartar das comidas que se davam aos porcos, mas nem isso ele podia fazer. Nem da comida dos porcos ele podia se alimentar. Então certo dia ele cai em si e diz: quantos empregados tem na casa do meu pai e eles têm alimento em abundância, e eu aqui passando fome. Então ele disse: eu vou me levantar e eu irei até o meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei-me também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este é o meu filho, que estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E então eles começaram a festa por causa do retorno daquele filho. A primeira lição que eu quero compartilhar com você, tirada dessa parábola, é: não procure longe o que está perto de você. Preste atenção, aquele filho tinha tudo na casa do seu pai, nada lhe faltava, mas diz o versículo 13 que ele foi se aventurar num país muito distante. Imagino eu que aquele filho olhava para o horizonte e dizia: como deve ser melhor, como deve ser maravilhoso lá longe, além desse limite, além dessa casa onde eu estou acostumado a viver, como deve ser melhor lá. Diz até um ditado por aí que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Nós sempre temos a tendência de supervalorizar aquilo que está lá, o distante, o externo, e não valorizamos aquilo que está perto de nós. Então, talvez aquele filho invejava quem estava longe, quem estava curtindo a sua liberdade. E diz Provérbios 24:1: não invejeis os maus, nem queira estar onde eles estão. Então, a primeira coisa que eu vejo aquele filho fazer é valorizar lugares em vez de valorizar a casa do seu pai. E quando eu disser nesse vídeo, irmão, nessa reflexão, casa do pai, eu estarei me referindo não só a um limite físico, a uma casa física, eu estou me relacionando, eu estou me referindo à presença de Deus. Eu vejo o filho supervalorizando lugares. E quantos de nós temos a tendência de dizer: naquele lugar eu seria feliz, viajando para aquele lugar eu seria feliz, morando naquele lugar eu seria feliz. Ah, se eu pudesse me divertir ali, como fez o filho pródigo aqui. Eu vou para um país distante. E nós não valorizamos a presença de Deus, porque na presença de Deus nós temos tudo. A primeira coisa é essa: valorizar lugares, achando que nesses lugares nós seremos felizes ali. Mas se nós não estivermos felizes primeiramente interiormente, não adianta nós estarmos nem mesmo no topo da Torre Eiffel lá em Paris,
Não adiantará nós estarmos em Roma, não adiantará nada nós estarmos em locais maravilhosos, se primeiro nós não estivermos aqui dentro, na presença do Pai. Em segundo lugar, eu vejo aquele filho procurando no dinheiro a sua felicidade, porque ele gastou muito. A palavra pródigo já significa esbanjador. Ele esbanjou muito, ele gastou muito dinheiro, mas aquele dinheiro não lhe supriu, e acabou, e se esgotou, e ele começou a passar fome. Quantos também não têm a tendência de procurar a felicidade no dinheiro, na riqueza, mas a riqueza, os bens materiais não podem nos suprir se nós não estivermos na casa do Pai. Em terceiro lugar, eu vejo aquele filho pródigo procurando se alegrar, se divertir em pessoas, porque no final dessa parábola o seu irmão diz que aquele irmão que havia saído de casa tinha se envolvido com meretrizes, com prostitutas. Irmãos e irmãs, não há como nós também nos alegrarmos, nos felicitarmos em pessoas, no prazer ilícito. Não há alegria verdadeira procurada em pessoas. Nós não conseguimos ser felizes de verdade procurando essa alegria em pessoas, em prazeres momentâneos. O que nós precisamos tem que estar no nosso coração, e não em lugares, não no dinheiro, não em pessoas. Eu termino esse tópico dizendo a você: não procure do outro lado do continente o que está bem à sua frente. Em segundo lugar, para reforçar o tópico anterior, eu digo: na casa do Pai nós temos tudo o que nós precisamos. E perceba, irmãos, aquele filho procurou o que desejava e esqueceu daquilo que ele mais precisava. E nós também cometemos esse erro muitas e muitas vezes. Vamos atrás daquilo que desejamos no momento e esquecemos daquilo que nós mais precisamos, daquilo que é prioridade. Então, quando ele saiu da casa do pai, onde há fartura, ele foi para uma terra distante, e lá naquela terra distante sobreveio fome, porque longe da presença de Deus não há fartura de nada, só há abundância, só há prosperidade, só há crescimento dentro da casa do Pai. E ele diz: quantos empregados tem na casa do meu pai? E eles têm pão em abundância, e eu, como filho, não tenho o que comer, estou passando fome. Isso, irmão e irmã, eu digo, na casa do Pai nós temos tudo em fartura, e ainda do bom e do melhor. Você lembra quando Jesus transformou a água em vinho? Foi o melhor vinho já servido. Você lembra quando Jesus pediu para que Pedro, ordenou, aliás, para que Pedro lançasse as redes nas águas mais profundas? E ele conseguiu pescar tantos peixes que precisou chamar mais companheiros para ajudar naquela pesca, porque Deus tem tudo em fartura para nós. Quando ele multiplicou os pães, sobraram 12 cestos ainda. Lá na frente, em João no capítulo 21, novamente ele pede, ele ordena para que os seus discípulos joguem a rede direito, e aquela rede apanha uma enorme quantidade de peixes, porque o Senhor tem em fartura para mim e para você, e o que ele tem é do bom e do melhor. O que eu digo para você, meu irmão, Deus não quer que você viva de migalhas. Deus não quer você mendigando atenção. Deus não quer você e eu mendigando o amor dos outros, porque o que Ele tem para nós não se compara nada, não se compara com nada o que há nesse mundo. Ele quer, meus irmãos e irmãs, nos dar do bom e do melhor, e não quer você entre a lama do chiqueiro. Não quer ver você numa situação de humilhação, de vergonha. Ele quer revestir a mim e a você com vestes de honra e tratar como um verdadeiro filho. Então, volte para a casa do Pai. Em terceiro lugar, não se engane com uma falsa liberdade. Não se engane com uma falsa liberdade. Quem sabe o filho mais moço, ao sair, quisesse estar se livrando das regras, das leis, do conselho do seu pai, para então
viver à sua maneira, longe, curtindo a sua liberdade, vivendo da maneira que ele queria, vivendo a sua própria vontade. E às vezes nós também somos assim. Nós dizemos, até mesmo o filho diz para o pai: o senhor está muito chato, com seus conselhos, com as suas regras, isso é muito chato, eu quero viver a minha própria vida. E faz como esse filho, vai para longe, vive a sua maneira, vive a sua própria vontade e acaba quebrando a cara, porque o pai sempre sabe o que é melhor para o filho. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos ter cuidado, porque há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Liberdade para nós cristãos é a graça de não mais estar sob o poder de Satanás. Liberdade para nós cristãos, irmãos, é nós não mais estarmos debaixo do domínio do pecado e nós não mais estarmos sujeitos à condenação eterna. Nós, vivendo a liberdade cristã, nós estamos livres do diabo, nós estamos livres da condenação, nós estamos livres do pecado. Mas libertinagem tem um conceito muito diferente. Libertinagem é abuso da liberdade, fazendo coisas erradas e irresponsáveis. Libertinagem é rebeldia contra as regras. É como uma pessoa dizer assim: eu faço o que bem quero, eu faço o que me vem na telha. Isso é libertinagem. Eu faço o que bem quero, mesmo que seja errado, eu estou nem aí, eu faço o que bem quero. Isso é libertinagem. E a palavra nos orienta muito bem, irmão, que liberdade em Cristo é totalmente diferente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz o seguinte: tudo me é permitido. Deus não coloca uma cerca ao redor das coisas proibidas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu sei que se eu fizer aquilo irá me prejudicar, então eu não faço. Eu tenho a liberdade de dizer não. Isso é liberdade em Cristo. É você poder fazer algo, mas você dizer não para aquilo. A palavra diz também em 1 Tessalonicenses 5, 21: examinai tudo e retenha aquilo que for bom. Então, não faça como o filho pródigo. Eu e você não podemos tomar essa decisão de querer sair dos limites da casa do Pai, onde há esses mandamentos, onde há essas regras, onde há essas leis. Ah, que coisa chata. Dizem que o divertido é quebrar as regras. Isso é coisa de Satanás, irmão. Isso é coisa do diabo. Para nós que somos cristãos e para você que quer ser cristão, nós precisamos estar debaixo dos mandamentos de Cristo Jesus. Então, eu e você não podemos querer viver longe da casa do Pai, onde há libertinagem, onde eu posso fazer o que eu bem quero. Nós precisamos estar debaixo da escravidão de Cristo. Quem é escravo de Cristo é ao mesmo tempo livre. É ao mesmo tempo livre. Em quarto lugar, na casa do Pai, a alegria plena, a alegria verdadeira. Olha só, nenhuma diversão, nenhuma festa que aquele filho participou longe da casa do seu pai se comparou com a festa que ele teve no dia da sua volta dentro da casa do seu pai. Nenhuma festa, nenhuma diversão longe da casa do pai se comparou com a festa, com a diversão dentro da casa do pai. Isso porque só há alegria verdadeira dentro dos limites da presença de Deus. Só há felicidade, satisfação interior na casa do Pai. Porque diz a palavra no Salmo 118, versículo 1: felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Só esses conseguem ser felizes. Salmo 121: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 99, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, vinde, entrai exultantes em sua presença. Em sua casa, entrai exultantes de alegria. E o Salmo 83, versículo 5 diz assim: felizes os que habitam em vossa casa, confirmando que só há alegria verdadeira na casa do Pai. E para ir caminhando para a conclusão desse vídeo, eu te digo: se você estiver longe da casa do Pai, volte. Tenha essa mesma atitude do filho pródigo ao reconhecer que ele havia errado,
de voltar para a casa do Pai. Primeiramente, nós precisamos ter a humildade de reconhecer o nosso erro, reconhecer que tomamos uma decisão tola, uma decisão errada, de ter saído da presença de Deus. Aí vem o arrependimento de ter ofendido a Deus, de ter feito tantas coisas erradas, e vem a atitude concreta de se levantar e fazer algo, de se levantar e ir até a presença do Pai. E ao fazer isso, nós precisamos ter a certeza no coração de que Cristo está de braços abertos para nos acolher, porque Ele não nos condena, Ele não joga na nossa cara o pecado para nos acusar. Ele está de prontidão para nos abraçar, nos beijar e dizer: que bom que você voltou, filho, aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar. Então, volte para Cristo, volte para a igreja. Tem muita gente que ao falar de igreja diz: não, para mim estar em Cristo eu não preciso estar em igreja. Isso é um engano muito grande, porque São Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja, nós somos um membro. Não existe cabeça sem corpo e corpo sem cabeça. Se Cristo é a cabeça, nós precisamos estar ligados ao corpo, aos membros, para aí estarmos ligados a Cristo. Nós só estaremos ligados a Cristo se estivermos ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, tenha essa atitude. Assim como eu também preciso ter a atitude diária de voltar para o Senhor, de dizer: não, isso que eu fiz é errado, eu preciso estar na casa do meu Pai. Eu finalizo falando com você que já está na casa do Pai. Permaneça, fique na casa do Pai, nem pense em abandonar a casa do Pai. Assim como está escrito no Salmo 91, versículo 14: plantados na casa do Senhor nós iremos florescer. Plantados, irmãos, é estar com as raízes fixas no lugar, é estar fixos permanentemente. Então também nós precisamos repetir como o salmista no Salmo 22, versículo 6: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Permanecemos na casa do Senhor. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu deixo no seu coração por meio desse vídeo. Espero que tenha edificado muito o seu coração. Espero encontrar com você o mais breve possível. Até lá, fique com Deus.